Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Nelson Marques, é advogado, e juntos iremos analisar os desafios que tem pela frente o atual Procurador-Geral da República, tendo em consideração o cenário político em Moçambique. Também analisaremos os pronunciamentos do Presidente do Tribunal Supremo e, por último, o posicionamento do Conselho Constitucional sobre a não submissão do recurso pelo candidato presidencial do Podemos. Doutor, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Aproveito desde já para enviar os meus cumprimentos aos telespectadores e assim. Exato. Muito obrigado, doutor. Bom, doutor, para início do nosso programa, eu gostaria de perceber, doutor, que desafios tem pela frente o atual Procurador-Geral da República, tomando em conta os processos desencadeados pela predecessora, mormente sobre os pedidos de indenização? Bom, é assim, primeiro é importante dizer que nós estamos a viver uma situação atípica, não é? Esta situação atípica não se sabe se foi mesmo ela que levou à alteração ou à mudança de procuradores, a nomeação de um novo. No entanto, dentro do rol de papéis que o atual procurador tem, no que concerne aos processos já intentados, tendo em conta a situação atual, a primeira coisa, o primeiro facto é apurar a legalidade que abraça a instauração desses processos. Que tipo de processos são? Processos contra os manifestantes ou processos contra o Estado? Se forem processos contra os manifestantes, é preciso que seja averiguada a legalidade desses processos para saber se realmente foram cometidos crimes ou não. Caso não, caem por terra. Caso sim, terão que dar continuidade a estes processos. Sendo processos contra o Estado, a lei prevê que nos casos de excesso em que cidadãos sejam lesados, seja em casos de manifestações ou mesmo, noutros casos, o Estado é obrigado a indemnizar, havendo lesados. É visível que esses processos são morosos, é visível que esses processos têm tido contornos subjetivos, mas são processos e os processos devem seguir os seus trâmites. Caberá ao procurador conferir, no âmbito do princípio da legalidade, que as demarches destes processos terminem, o que também pode culminar com a questão do aumento da credibilidade da instituição. Todos nós sabemos que a Procuradoria da República e demais instituições de justiça têm a sua credibilidade beliscada. O cidadão perdeu fé. Portanto, eu creio que este procurador pode e vai trabalhar no sentido de resgatar aquilo que é a credibilidade da Procuradoria-Geral da República. Portanto, estamos a assumir, o doutor, de uma certa forma, assume, não é? Que porque a Procuradoria-Geral, no momento, não, para um moçambicano, pacato cidadão, este não demonstra, que realmente está a trabalhar pelo povo, é isso que diz? É sim. A interpretação que eu faço da situação atual ou da credibilidade que é atribuída à Procuradoria-Geral da República, eu faço de dois prismas. Primeiro, como advogado, e segundo, como cidadão. Como advogado, eu posso lhe garantir que é notória a morosidade processual. Os advogados ou a comunidade de advogados sente
que não há um impulso necessário por parte da Procuradoria para que os processos corram na velocidade que a lei prevê. No entanto, surpreendentemente, alguns processos de interesse, podemos chamar políticos, têm uma celeridade tal que não se consegue perceber qual é o interesse da Procuradoria nestes processos. Portanto, está a assumir que há dualidade de critérios. Quando se trata de processos que não sejam do interesse de uma ala política, os processos não são céleres, mas quando é outra, não é? Estes são instaurados de um dia para o outro e já há acusações e já há arguídos, é isso que está a dizer? Eu não chamaria ala política, porque chamar ala política seria tornar processos judiciais processos políticos. São processos criminais com envolvimento de cidadãos moçambicanos. Estes cidadãos envolvidos, cada um deles podem ter a sua inclinação política, mas isto não é chamado para os processos crime, por exemplo. A título de exemplo, a questão ou a inclinação política de cada cidadão não é chamada. É chamado o papel da Procuradoria-Geral da República. O que eu quero dizer é que aparenta certa estranheza que o ilustre intente uma ação criminal, por exemplo, em janeiro de 2023, esta não tenha tido seguimento, e outra ação semelhante seja intentada em março de 2024 e esta tenha conhecido os seus trâmites. Portanto, legalmente não conseguimos encontrar elementos que fizeram um processo correr e o outro não, quando os mesmos apresentam características semelhantes. No entanto, é preciso chamar aqui um facto. As instituições crescem e elas desenvolvem. A Procuradoria-Geral da República de ontem não é a Procuradoria de hoje e provavelmente não será do futuro. Por isso é que eu disse que com a mudança de procurador, pode ser que a Procuradoria da República revele outro dinamismo naquilo que é o seu papel. Portanto, para além dos vários desafios que o atual Procurador-Geral da República enfrentará, certamente, este da credibilidade, acredito que seja a grande espinha que ele enfrenta. Acha que ele poderá estar à altura deste desafio? Está à altura, é um Procurador-Geral, ele tem uma visão ampla das necessidades da instituição, para além de ter chegado à Procuradoria-Geral da República como Procurador-Geral, eu penso que já conhece a instituição, tem uma outra visão e basta que seja uma pessoa diferente para pensar diferente. Nós temos que ter fé nas instituições. A partir do momento que, como advogado, deixo de dar credibilidade ou de aceitar que uma instituição pode exercer o seu papel, não há fé que consiga albergar os desejos dos nossos clientes. Os cidadãos moçambicanos deixam de poder reclamar os seus direitos. Portanto, eu vi a tomada de posse que me inspirou bastante. Me inspirou por ser uma nova pessoa. Entendo eu que a antiga procuradora tinha também desafios novos, deu seguimento ao papel da Procuradoria até um certo ponto e daqui entregou-se ao outro procurador. Vamos entender a vida da Procuradoria mais ou menos como o atletismo, aquela corrida de canudos, de troca de canudos. Não depende de um atleta só. O primeiro corre, é veloz ou pode não ser, mas quando entrega o canudo para o seu colega, outro atleta, este pode impor outra velocidade. O que quer dizer que uma equipa que começou perdendo pode terminar ganhando. E eu vejo isso para o benefício da comunidade moçambicana, do cidadão moçambicano. Acima de tudo, este é o interesse. Esse aqui é o interesse. Este é o interesse que temos, até porque o nosso programa é mesmo por isso, é mesmo para isso. Exato. Portanto, doutor, na senda
a credibilidade, da recuperação da credibilidade por parte do atual Procurador-Geral. O cenário, a semelhança do que disse, cenário pouco comum, se não visto, a quando da vigência da predecessora do atual, esta, em momento algum, instaurou um processo crime contra as forças de defesa e segurança, mesmo depois de todas as evidências que pairam pelas comunicações, pela comunicação social, pelas redes sociais. Acha que o atual Procurador-Geral poderá surpreender o povo moçambicano com a instauração de um processo crime, não é? Que está a responsabilização pelos atos perpetrados pelas forças de defesa e segurança? Bom, a pergunta é se eu acho que sim. Sim. Olha, digo sempre e vou repetir várias vezes que eu falo como advogado e como cidadão moçambicano ao mesmo tempo. Eu não acredito que qualquer cidadão moçambicano que se identifica com esta pátria possa olhar para as atrocidades que aconteceram de forma normal, como cidadão. Como procurador, tem as ferramentas todas para fazer com que as pessoas comecem a acreditar na justiça no território moçambicano. Contudo, é preciso que nós pensemos de forma abrangente. O que eu quero dizer quando digo de forma abrangente? Eu quero dizer que aquilo que a Procuradoria não fizer no que diz respeito aos atos e aos crimes cometidos, falou da FADM a título de exemplo, eu sei que foram cometidos por órgãos ou representantes do Estado, mas também por alguns manifestantes que se envolveram nos grupos com outros objetivos. Foi visto também nas redes sociais. Mas o que eu quero dizer é que também há o impulso pelos ofendidos. Se determinado cidadão sentiu-se lesado e a Procuradoria da República não deu o impulso necessário para fazer valer os direitos daquele cidadão, mesmo tendo conhecimento de determinado facto, este cidadão pode procurar auxílio qualificado para o efeito, refiro-me aos advogados, pode procurar até a própria Procuradoria para fazer valer os seus direitos. Contudo, voltamos à velha questão. A questão da credibilidade faz com que essas pessoas não acreditem que os seus problemas possam ser resolvidos. É por isso que tanto não há processos intentados pela Procuradoria, mas também não conhecemos cidadãos que tenham intentado ações ainda contra o Estado. Caso estas, por parte da Procuradoria, não estejam sob sigilo. Porque podemos nos surpreender amanhã. Sabe que a dinâmica da comunicação hoje é outra, a velocidade é outra, podemos ter conhecimento, por exemplo, de um processo que está a correr ou de outro, mas até agora eu particularmente não tenho conhecimento e arriscaria-me a dizer que não há. Mas doutor, esta questão de haver ou não um processo remete-nos à questão anteriormente feita que tem que ver com o interesse no impulso processual, a celeridade processual. Ambos sabemos que este é um calcanhar de Aquiles para nós como advogados na nossa Sim. atuação profissional. Será que haveria imparcialidade por parte do Ministério Público numa situação de instauração de um processo por um cidadão que sentisse os seus direitos lesados e precisasse de justiça versus as forças de defesa e segurança? Olha, se me fizesse essa pergunta há 2 anos atrás, provavelmente eu diria que não. Mas vamos nos lembrar aqui que nós presenciamos, por exemplo, o julgamento referente às dívidas ocultas, que ninguém acreditava que era possível
ser feito em Moçambique, com envolvimento de figuras de alto gabarito do governo e de outros quadrantes no que diz respeito às instituições moçambicanas. Há indivíduos que foram presos que era impensável que estivessem nesta condição. A dinâmica da Procuradoria da República e a procura pela justiça não é um estado estático em que nós chegaremos e diremos que hoje já temos justiça. A procura pela justiça é constante e envolve vários pilares. Um dos pilares que nós não falamos muito quando falamos da Procuradoria é ter um advogado ferrenho ao seu lado, que tenha coragem de pegar num processo, intentar uma ação e perseguir este processo para que ele conheça os seus fins. Portanto, eu acho que hoje não é o que a gente almeja ou almejou, mas nós estamos a caminhar para bons portos. Já temos alguns processos que fazem-nos acreditar, fazem-nos ter fé que é possível resolver alguns problemas. Agora, não é possível responder a questões tão subjetivas como estas, dizendo que o cidadão moçambicano tem credibilidade e tem fé que isto vai acontecer. Mas os advogados já não se podem pôr nessa condição de descredibilizar as instituições e os órgãos de justiça. Aliás, este é o pilar que suporta a nossa profissão. Se nós deixamos de acreditar nas instituições de justiça, não faz sentido estudar direito. Não faz sentido arrogar-se a advogado. Não faz sentido dizer que nós temos a capacidade de proteger os direitos fundamentais do cidadão. Somos nós que acordamos, de um lado, o cidadão, somos nós que, do outro lado, alertamos a Procuradoria sobre as irregularidades que estão sendo cometidas. Eu tenho fé que, no decorrer dos factos, depois finalizado o processo eleitoral, tomada de posse e mais, possam começar a serem tentadas ações contra quem lesou cidadãos moçambicanos, sejam estes instituições ou pessoas singulares. Eu tenho fé que isto pode acontecer. Bom, vou confessar, do otimismo do doutor relativamente a esta nova, quiçá, mudança dos ares, não é? Que talvez acreditamos, né, que possam ser, vamos lá, trazidas pelo novo Procurador-Geral da República. Sim. Doutor, relativamente às indenizações, o maior interesse aqui de um cidadão, das famílias lesadas, seria naturalmente ver um certo ressarcimento, não é, pelos prejuízos causados, não é? Alguém perdeu o seu ente querido, que é provedor de família, vai instaurar um processo contra o Estado. Será mesmo, doutor, que o Ministério Público irá instruir este processo com a mesma imparcialidade que instrui os processos de indenização de um lado contra o candidato, o Venâncio Mondlane, suportado pelo Podemos? É assim, em primeiríssimo lugar, permita-me dizer que não há dinheiro que pague uma vida. Não há dinheiro que pague uma vida. No entanto, é necessário que estes danos sejam reparados também. O pedido de indemnização é suportado pela lei. E pelo que nós vimos a ser o caso, não será um, serão vários. Eu não acredito que a Procuradoria-Geral da República não vai dar o devido tratamento a 50, 60, 80 processos de pedido de indemnização.
volto a dizer, eu tenho fé nos órgãos, nas instituições de justiça. Eu tenho fé. Entendo também que, não dando seguimento a estes processos, estes procuradores, esta instituição está a abraçar uma situação de ilegalidade, outro problema. Portanto, vamos acreditar que isto é possível, pelo menos para podermos continuar a caminhar. Agora, esta caminhada pode sim levar-nos a uma situação de decepção como advogados. Ter processos enterrados na Procuradoria durante muito tempo. Isto é uma decepção para um advogado. Mas também podemos nos dar conta de que o novo Procurador da República veio com uma outra dinâmica. São possibilidades que estão abertas e que nós não podemos fechar neste momento. Eu quero crer que o Procurador-Geral da República ainda não teve tempo, desde que entrou, acho que ainda não recebeu o primeiro salário. Parece que não. É prematuro. É prematuro. Eu acho que o homem pode trazer uma nova cara à Procuradoria da República e eu penso que é exatamente isso que se procura. Bom, gostei mais uma vez também do otimismo pela dinâmica que poderá ser imprimida pelo atual chefe, Procurador-Geral da República. Entretanto, doutor, coloca-nos aqui também um outro desafio. Disse agora e bem, sentar sobre os processos. Este é um mal que os advogados têm tido, principalmente em sede de instrução, porque quando um processo está instruído, temos aquela máxima de é segredo, ou está em segredo. Nem o advogado pode ter acesso, nem a própria parte que poderá vir a ser arguída. Naturalmente que terá o seu momento de defesa. No entanto, o sentar sobre os processos vê-se a instrução, doutor. Como é que o atual Procurador-Geral poderá dinamizar esta forma de atuação? Porque é lesiva para os advogados que se diga. Então, gostaria de perceber do doutor, é possível imprimir uma dinâmica para que coisas desta natureza não ocorram como estão a ocorrer atualmente? Olha, nem os processos, nem a instrução é ad eterno. Ela tem que correr a dado momento. E os regulamentos internos que regem aqueles que têm a competência de instruir os processos estão lá. Os instrumentos legais estão lá. O que tem acontecido, ou que os advogados têm visto, é que, em certos casos, fecha-se os olhos para o não cumprimento da lei. Aí está uma brecha para o Procurador-Geral da República atribuir, conferir maior dinamismo à PGR. A Procuradoria da República é uma instituição fundamental no garante de justiça para os cidadãos. Não há como ela manter-se silenciosa perante tanta atrocidade. É o que eu penso. Agora, se continuarmos assim, eu creio que, se num Estado de Direito os advogados perdem fé no que diz respeito à procura pela justiça, eu não quero imaginar como é que o cidadão vai se virar. Não há como. Certo, doutor. Muito obrigado. Vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo e voltaremos dentro de instantes, onde poderemos apreciar e analisar os pronunciamentos do presidente do Tribunal Supremo, onde este diz que o candidato do Podemos, o Venâncio Mondlane, não tem nenhum mandado contra ele. Até já.
Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Boa noite. Estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Nelson Marques é o nosso convidado e nesta segunda parte iremos analisar os pronunciamentos do Conselho Constitucional, mormente sobre a não submissão do recurso pelo candidato Venâncio Mondlane. Doutor, ouvimos recentemente a quando do convite para um café, conforme foi designado ou denominado pela Presidente do Conselho Constitucional, onde esta diz que o candidato Venâncio Mondlane não recorreu das eleições presidenciais, isto é, daquela eleição especificamente por ele concorrida como independente e com o apoio do Podemos. No entanto, o quadro legal, temos visto várias figuras a se pronunciarem, dizem o contrário. Quid juris, doutor? Bom, eu vi o pronunciamento e no momento que eu vi o pronunciamento eu acreditei que de facto não recorreu. No entanto, dias depois todos nós nos deparamos nas redes sociais com a prova de que houve recurso. Obviamente que foi por parte do Podemos, mas não havia como atacar, por exemplo, o candidato Venâncio foi candidato por via do Podemos. Se se ataca, se se recorre à decisão das eleições, afeta, obviamente, a posição naquele recurso e nas eleições, no posicionamento do candidato nas eleições, do candidato Venâncio Mondlane. O que eu quero dizer? Eu quero trazer aqui um facto. Se o recurso alega, por exemplo, eu não tive contacto com o recurso como tal, com os documentos, com a peça, não tive contacto, por isso eu uso esta possibilidade. Se é atacada a questão da nulidade das eleições, a título de exemplo, obviamente que sai beneficiado o candidato do Podemos. É lógico. Não há como dizer que o candidato Venâncio deveria ter um mandatário diferente do mandatário do Podemos. Aliás, ele poderia o fazer. A lei abre espaço para fazer. Mas dada a circunstância, creio eu, vai me permitir, eu não sei se é o termo adequado, se posso dizer, não diria fugitivo, mas ele está em parte incerta, não é? Pelos motivos que todos nós presumimos que sejam de segurança, acredito eu que caiu por terra o fundamento da Presidente do Tribunal. Agora, aí está. Depois de ter caído por terra e ter sido provado de que houve o recurso, qual será o posicionamento do Conselho Constitucional? Caiu numa falsidade. Há vozes que propalam, dizem por aí, que este posicionamento da Presidente do Conselho Nacional visa exatamente nutrir-se do saber dos demais comentadores e analistas jurídicos sobre determinadas matérias. Concorda com este parecer? Eu
Eu preferia não dizer se concordo ou não, mas eu vou comentar a questão e o meu comentário vai deixar transparecer qual é o meu posicionamento. O encontro marcado pelo Conselho Constitucional não tem por si cobertura legal. No entanto, também não existe um impedimento legal para que aquele encontro aconteça. Eu entendi que não tem impacto processual. Portanto, foi um mero encontro, por isso até que foi chamado de café. Agora, usar-se dos conhecimentos dos cidadãos, dos juriscônsules, seria a título informal, mas não seria mau. Eu chamaria o papel da doutrina na Constituição e na construção do direito. Agora, que isso fosse claro. Dizer que sim seria eu assumir que uma instituição como o Conselho Constitucional, de topo, na hierarquia dos tribunais, não sabe o que fazer, está à procura, está a palpar terreno na sociedade civil, nos doutrinadores moçambicanos, para depois poder construir um acórdão, eu diria, com base em quê? O acórdão tem que ser fundamentado legalmente. Eu acredito, particularmente, e é um pensamento, eu arrisco-me a dizer que é um pensamento particular, eu acredito que aquele encontro deve ter tido impulso na situação política atual. O Conselho Constitucional, excepcionalmente, foi mesmo uma exceção, aquilo nunca foi visto, pode ter tentado, à margem da lei, repito, à margem da lei, procurar possibilidades de colher a sensibilidade dos partidos políticos em função da decisão que pretende tomar. O que eu acho é que os partidos políticos que se fizeram presentes deveriam ter procurado a justificativa legal para conhecer o impacto que aquele encontro vai ter. Porque numa situação destas, em que há vidas em jogo, o povo moçambicano almeja por conhecer o seu futuro presidente da República, seja de que partido for, nós devemos optar pela economia do tempo. O Conselho Constitucional não pode usar o tempo do povo moçambicano para tomar cafés. Temos que trabalhar dentro dos processos para ver se a tempo e hora chegamos à tomada de decisão. Tempo e hora por dizer, porque já vamos atrasados. Nós já deveríamos conhecer o nosso Presidente da República, já deveríamos estar a trabalhar para encontrar aquilo que procuramos como povo em busca do desenvolvimento do país. Mas não, estamos aqui há sensivelmente 2 meses, provavelmente não sabemos se entramos no mês 3, à procura desta informação. Não é tempo para uma instituição como o Conselho Constitucional marcar encontros que não estejam estatuídos na lei e que não visem objetivamente chegar à decisão que nós estamos à espera. É roubar tempo aos moçambicanos. Mas, doutor, desculpa cortá-lo, peço para que não perca o fio. No entanto, ela justifica isto justifica estes convites, esta falta de decisão ou morosidade na decisão, com a vigência num quadro legal constitucional. Ela diz que a lei lhe permite não anunciar os resultados, não é? Neste momento. Por quê? Porque estaríamos numa situação de ter, até que todos já ouvimos isso, de ter, na Assembleia da República, como é que é isto? Teríamos na Assembleia da República deputados, não é? Teríamos deputados que ainda
estariam sob a vigência do mandato anterior e novos deputados recém-eleitos. Portanto, isto constituiria um empecilho para o próprio país. Acha que este fundamento não faz sentido? Bom, não faz sentido se quisermos ligar este fundamento como fundamento para a ocorrência daquela audiência. Se é que eu posso chamar audiência, vamos chamar encontro. Se é o caso, o Conselho Constitucional poderia simplesmente não tomar a decisão, não auscultar as partes e tomar a decisão no momento adequado. Simples quanto isso. Lembremos-nos que o Conselho Constitucional, por competência, ele vai produzir um acórdão que vai retratar a decisão final deste processo. Quer queira, quer não, quer uma parte se identifique ou outra não. No entanto, se o Conselho Constitucional sabe que deve tomar a decisão, vamos lá, daqui a 15 dias, que tome simplesmente daqui a 15 dias. Não precisa de auscultar as partes para poder conversar sobre o processo. Lembremos-nos que, pela lei orgânica do Conselho Constitucional, aquele processo está em segredo de justiça. As partes não devem ter oportunidade de conversar sobre os processos. Isso sem chamar a colação o facto de ainda estarmos a estudar se tem exatamente cobertura legal o Conselho Constitucional estar a fazer o trabalho que está a fazer em detrimento da CNE. Portanto, há quem entende que roubou-se o papel da CNE ou que a CNE furtou-se a tomar a decisão que devia tomar. Mas pronto, já é tarde para falarmos nisso. A faca, o pão e o queijo estão na mão do Conselho Constitucional e eles devem tomar uma decisão nos termos da lei. Doutor, serão duas questões interligadas, espero que consiga destrinçar. Sobre a primeira questão, há vozes que propalam, dizem que, principalmente o jurisconsul, que o candidato Venâncio não tenha como ter um delegado de per si que pudesse, a quando da verificação de alguma irregularidade, instaurar a famosa impugnação prévia. Portanto, esta suposta necessidade de recurso de per si como candidato presidencial é um fundamento infundado, podemos assim dizer. Concorda com este posicionamento? Bom, eu vou discordar à medida em que o partido Podemos tem um mandatário e este abraçou a candidatura do candidato Venâncio Mondlane. É meu entender que o mandatário do Podemos tem a possibilidade, está legalmente coberto para fazer qualquer reclamação sobre este candidato, esteja ele presente ou ausente. É este o meu entendimento. Eu não sei se percebeu a minha questão ou Exato. Eu não tenha a colocado devidamente. Bom, o que eu perguntava é o seguinte: a lei eleitoral prevê que o primeiro ato a ser praticado a quando de alguma ou da observação de alguma irregularidade é a impugnação prévia. É o tal Sim. princípio que se propala tanto. Exato. Porque o candidato presidencial de per si não tem delegado, mas o partido que o suporta, sim, este é que tem delegados, tanto é que tem os delegados a nível nacional. Como é que seria possível ele recorrer, não é, do recurso, elaborar um recurso para recorrer contra as eleições presidenciais se não impugnou previamente, porque não tinha delegado para o fazer? A única forma é por via dos delegados do partido. Ele não tem como. Exatamente. É a única forma.
Portanto, está a concordar com os posicionamentos de alguns jurisconsultos de que não há como haver um recurso apenas para as presidenciais. Eu concordo e note que este elemento é exatamente um dos elementos que está na mesa do Conselho Constitucional. Nós, como jurisconsultos, como advogados, temos a liberdade de tomar qualquer posicionamento porque os nossos pensamentos nos permitem interpretar a lei. Mas a interpretação tem que ser com base na lógica. E a lógica mostra que este candidato não tinha como fazer isto. O partido que o suporta, como disse antes, tinha como fazer isto e possivelmente seria assim que devia ser feito. Agora, vai-se tomar uma decisão sobre isto, que nós desconhecemos hoje. Interessante, doutor. Infelizmente estamos a ficar já sem muito tempo. Mas uma questão sobre esta matéria que não podemos fugir dela e gostaria de ter um posicionamento do doutor. Doutor, o artigo 19, creio que já visualizou, já viu isto nas várias plataformas e partilhado pelas redes sociais, prevê nas suas linhas D e C que a presidente do Conselho Constitucional está proibida de fazer pronunciamentos sobre um processo em andamento. Temos visto a presidente a fazer comentários pelas televisões, temos visto a presidente... não vamos dizer que ela pronunciou-se de forma direta sobre o processo. Exato. Mas ela pronuncia-se sobre alguns aspectos do processo. Não seria uma violação da lei este posicionamento da presidente do Conselho Constitucional? Tendo em conta o estabelecido pelo artigo 19 nas linhas por mim citadas anteriormente? É assim, o artigo 19 que se refere traz ao de cima os princípios do sigilo, da honestidade e da imparcialidade por parte do presidente do Conselho Constitucional. Eu acho que, de forma objetiva, o princípio do sigilo foi quebrado. Mas foi exatamente por isso que se usou o nome café para justificar que não se está a tratar sobre o conteúdo do processo. Mas se nós formos analisar tudo o que foi dito no encontro, a presidente falou sobre como se está a trabalhar para chegar à veracidade dos factos e à tomada da decisão. O que quer dizer, de forma objetiva, que falou sobre o processo. Agora, sendo o Conselho Constitucional o órgão que é, o que é que vai acontecer? Eis a questão que vale $1 milhão. Doutor, não poderíamos sair também, uma vez que já estamos no final, sem debruçar sobre o posicionamento do presidente do Tribunal Supremo. Doutor, ele diz que o candidato do Podemos não tem, ou melhor, os tribunais não expediram nenhum mandato sobre isto. Doutor, gostaria que nos explicasse igualmente ao povo moçambicano qual é o alcance deste pronunciamento? Olha, nós como moçambicanos tivemos acesso a um documento a pedir informação sobre detalhes de contas bancárias do candidato Venâncio, não é? Foi o único documento que tivemos acesso. E isto remete à possibilidade de existirem processos contra o candidato. Ninguém pode ir a um órgão de comunicação hoje dizer que existem quando não viu este processo. Agora, o pronunciamento do presidente do Tribunal Supremo conforta-me. Conforta-me de que forma? Se um presidente do Tribunal Supremo diz ao povo moçambicano que não existe este mandato, quer dizer que ele ainda não está a ser procurado. Isto remete
a possibilidade de as partes chegarem a um ponto em que ele se sinta mais seguro para aquilo que se pretende. Todos nós tivemos acesso à informação de que o atual presidente convocou para um encontro também, e que um dos impasses para o encontro é mesmo a questão da segurança, do que lhe pode acontecer ao chegar ao país, existindo este mandato e processos contra ele. Mas não há provas de que existem esses processos. E digo mais, com os pés na terra, rezo para que não existam esses processos, não com interesse de beneficiar o candidato do Podemos, mas sim com interesse em beneficiar o povo moçambicano, porque eu acho que a presença dele é um elemento crucial para chegarmos ao fim desta situação e desses factos, dessas atrocidades que estão aqui a acontecer, e o governo, o Estado, as instituições precisam da presença deste candidato para resolver este assunto. Agora, se é possível ou não cabe a mim. Há muitos elementos, há muita informação que nós, como cidadãos, não temos, e uma coisa é verdade: advogado, jurista, não pode falar com base no que dizem. Tem que falar com base na lei e com base em documentos que existem realmente. Dr. Nelson Marques, foi uma conversa bastante produtiva, bastante enriquecedora. Eu creio que os moçambicanos que nos acompanham neste momento tiveram e desde já passam a ter conhecimento sobre as demais questões que foram aqui abordadas pelo doutor. Muito obrigado uma vez mais pelo convite, e aos nossos telespectadores. Tivemos como convidado o Dr. Nelson Marques, que é advogado, e uma vez mais o nosso muito obrigado, doutor. Muito obrigado também aos nossos telespectadores, e comunicar que podem acompanhar o nosso programa no pacote Laína 450 da TV Cabo, pelas plataformas digitais do Instagram, YouTube, Facebook. Despedimos-nos garantindo voltar para a próxima semana à mesma hora. Muito obrigado.